Vou gravar aqui. Pronto, já estamos gravando. Então, vamos lá. Hoje, nosso é dia de treinamento. Próxima semana, revisão, né, para a prova. E hoje é dia de treinar. Vamos treinar para a gente não ficar perdido quando, por exemplo, vocês estiverem fazendo o Enem, que vocês vão fazer o Enem um dia, né? Vocês vão fazer o Enem um dia, vocês vão ver que o Enem é tudo isso daqui que eu falei de estequiometria, tá? Quem não quiser copiar, não copie, não tem problema. Vocês olham aí direitinho, vejam o que pede a questão, né? Faça os seus rabiscos, porque eu disponibilizei isso daí para vocês. Ele está no Edu 3, tá? Essa listazinha tá lá no Edu 3. Vocês podem... Professor, Oi, Isabela. estequiometria é um dos que mais cai? Ou tem um assim que tem maior para cair na prova? Tem, Isabela, ó, a estequiometria, ela tem cerca de 12% de questionamentos, né, de porcentagem na sua participação no Enem de Química. Né, porque a estequiometria ela envolve não só essa parte aqui que vocês estão vendo de inorgânica, mas ela envolve a fisicoquímica, que é o próximo conteúdo de vocês no próximo ano, né, no segundo ano, que envolve a química orgânica, que é o conteúdo do terceiro ano. Então, ela está englobada em tudo. Então, ela tem cerca de 12% de porcentagem de você ter estequiometria em alguma questão do Enem. Então, por isso que eu estou trabalhando com vocês exaustivamente isso. Eu já era para estar longe, era para estar falando de rendimento e pureza, que é outro conteúdo também relacionado à estequiometria que está presente, que se fala de rendimento, é o que você tem que saber o seu rendimento, né? Qual é o teu rendimento no ano? Você vai fazer um cálculo, né? Você calcula quanto você rendeu no ano. Não é assim que a gente trabalha? Então, não é diferente na química. E esse conteúdo, eu vou dizer ser muito sincero para você, Isabela, ele vai estar pelo menos 2 ou 3 questões relacionadas a ele no Enem, na parte de química. Todo ano tem. E eu trabalho com os alunos do terceiro ano, toda semana eu trabalho questão de estequiometria, toda semana. Porque o problema da estequiometria, Isabela e meus queridos alunos, é a interpretação da questão. Não chega a ser a matemática, mas sim a interpretação. Como é que vocês vão interpretar? Por exemplo, a cal virgem, ele diz, né? A cal virgem pode ser obtida a partir da decomposição térmica do carbonato de cálcio. Aí tem umas coisinhas que vocês precisam lembrar, né? Ó, principalmente nessa parte que é do professor Washington. Não é isso? Ó, deixa eu ver aqui, algumas pessoas estão me mandando mensagens para mim. Vão sim, Maria Clara. Eu vou te ser sincero. A teoria, só a teoria não ajuda nesses cálculos. Você tem que praticar, tem que ver a prática, tem que ver onde você está acertando, onde você vai errar, como você vai impedir esse erro, enfim, é na prática. Tem que praticar, por isso que eu estou fazendo questões. Tá, então, outra pergunta aqui. Tudo bem, Glenda, espera que eu vou colocar presença aqui, tá? Pode dizer para que eu estou colocando presença aqui. Viu? Muito obrigado pela informação. Então, ó, olha aqui, Maria Clara, e Isabela, e Nicolas, e Raila, e todos que estão aí, todos. Os nomes que eu vi aqui, tá, gente? Não é por... Ah, o professor só fala o nome do fulano, do ciclano, do beltrano. Não, eu vou falar o nome de todo mundo, ó. Tá, aqui tá a Maria Clara, tá o Nicolas, tem a Glenda bem aqui que eu tô vendo, tem o Luiz, tem o Luiz Vicente, tem a Evelyn, que tá sempre nas minhas aulas. Deixa eu ver quem tem. Tem o Lucas, tem a Stephanie, tem o Matheus, tem o Tego, tem a Isabela, tem o Ellison. O Ellison é a novidade. Né? O Ellison é a novidade. Tá com um tempinho que eu não vejo ele. Luiz Gabriel, inclusive, não estou vendo, né? Na verdade. A Ellen tá aqui também. Olá, Ellen. O João Vitor. Né? Então, nós temos aqui alguns alunos. Tem um monte de aluno que eu não vejo que faz tempo. Né? Que eu não vejo faz tempo. Mas isso não é o caso, né? Então, veja aqui nessa questão. Eu vou dar um up aqui para você nessa questão. Vou dar uma ajuda. Olha aí, para quem está com dificuldade de interpretar. Olha como é que a gente faz. A cal virgem pode ser obtida a partir da decomposição térmica do carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio. Cadê uma canetinha aqui? Cadê? Texto, não. Cadê? Desfazer. Eu não consigo mais formatar. Tá aqui. Largura da linha.
Certo, ó. Isso daqui é o carbonato. Ó. Isso aqui é o carbonato. O CaCO3. É o carbonato de cálcio. Isso daqui é os fundamentos lá da partezinha inicial de química, né? Quando você consegue fazer a representação das funções, isso é um sal, né? Carbonato de cálcio é sal. E ele vai se decompor, tá vendo a reação de decomposição aí, ó? Lembra-se, nós trabalhamos, é a decomposição. É o óxido de cálcio mais o gás carbônico formado. É o CO2 formado. Então, veja aí. Qual a quantidade de CO2 produzida pela decomposição de 3 toneladas desse carbonato de cálcio? Olha aí, Nicolas. Não desanima não, Nicolas. Olha aí, ó. Qual a quantidade de CO2 produzida pela decomposição de 3 toneladas do carbonato de cálcio? Professor, para mim, 3 toneladas de carbonato de cálcio, professor, seria 1,32. Certo. Por aí. É Por isso aí, aí, né? Tá certo. É 1,32 toneladas. Porque a gente vai fazer a relação aqui, ó. Primeiro tem que ver se está balanceado. Então, o primeiro passo que é que se faz? É verificar se essa equação aqui está balanceada. Verificou se ela está balanceada? Aí nós vamos aos dados, né? Ó. A massa molar do carbonato de cálcio, como é que eu calculo a massa molar? Quem é que lembra? Eu vou pegar as quantidades pela massa dos elementos. Então, aqui vai dar quanto? 100 gramas, não é? Ó. Eu tenho 100 gramas aqui do carbonato de cálcio. Não é isso? E quanto é que seria a massa do CO2? A massa CO2, quanto é que é? É 44. Por quê, professor? Porque é 12, que é a massa do carbono, mais duas vezes aqui, ó, a massa do oxigênio, que é 16. Não é? Ó? Então, a gente vai ter aí uma massa molar de 44 gramas por mol. 22 mais 12, 44. Certo. 44 gramas por mol, não é? Que é a massa molar do CO2. A minha relação vai ser justamente isso, do minério que é o carbonato, para a quantidade que eu tenho aqui de CO2. Então, como está balanceado, está 1 para 1, eu vou só direto para as massas. Então, a gente vai aqui, ó. Eu vou pegar o carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio aqui, ó. Não está bem feitinho não, tá? Mas está para a quantidade de CO2. Eita, mas está ridículo mesmo. CO2 aqui, ó. Então, a massa do carbonato é 40, ó. Cálcio é 40, tá vendo aqui, ó? Cálcio 40, mais 12 do carbono, mais 3 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Tudo isso aqui tá me dando 100 gramas, tá? Vai dar 100 gramas aí. Então, vai ficar assim, ó. 100 gramas do carbonato... No total, professor, tudo, né? Aí, nessa fórmula aí. Como é que é, Nicolas? Ao todo, né, professor? Deu 100 gramas, né? É, a soma dela aqui, ó. A soma dessa molécula todinha, ó. Vai dar 100 gramas. Eu pego 40 do cálcio, mais 12 do carbono, mais 3 vezes 16, que é a massa do oxigênio. Vai dar 100. Então, ó, essas 100 gramas vai estar para as 44 do CO2. Então, os primeiros passos nós fizemos. Vai estar para 44 do CO2. 44 gramas. 3 toneladas. 3 toneladas que a questão está pedindo para a gente aí. Vou colocar assim porque está ruim para fazer, tá? Vai estar para quantas daqui de CO2? A questão que é isso, ó. X. Aí você pode perguntar, professor, mas eu posso trabalhar essas unidades aí, grama com tonelada, não tenho que fazer a transformação delas, não? Não necessariamente. Por quê? Porque aí é uma proporção. Eu posso cancelar essa unidade com essa. Eu posso cancelar grama com grama. Cancelo grama com grama. Vai ficar o quê? Tonelada. Né? Ó, fica tonelada. Então, vamos aqui. X vai ser igual a 3 toneladas vezes 44. 3 vezes 44, não é? Ó, que é a quantidade que nós temos da massa do CO2. Tudo isso dividido por 100. Aliás, por 100, que são 100 gramas, né? Por 100 aqui, ó.
Tem hora que fica bonitinho escrever, mas tem hora que tá difícil. Então, x vai ser o quê? 3 vezes 44 dá quanto? 3 vezes 44 vai dar quanto? 132, é? É, professor. 132 dividido por 100, a vírgula anda 3 vezes. Eu vou fazer assim, passo a passo, porque tem gente que não consegue ver isso daqui que a gente vê rapidamente, né? Ó, multipliquei 3 vezes 44, vai dar 132. 1,32. 1,32, é isso aí. Ó, dividido por 100 aqui, ó. Vai acertar na cagada, viu? Foi chute, Nicolas. Vai chute foi direto pro gol mesmo, professor. Ó, 2, né? Ó, andou 2 vezes a vírgula aqui, ó. 2 vezes, né? Ela andou aqui, ó. Então, 1,32 toneladas correspondentes aí ao resultado da questão. Essa questão aqui, aparentemente, é uma questão fácil. Uma questão fácil. Você nota que a matemática não é a dificuldade. O problema é a interpretação, É prática. né? É a prática e treinamento. Justamente. Cadê a Fernanda? Fernanda, pronto. Oi. Então, a gente descobre as massas e faz a regra de 3. Qual o primeiro passo? Qual o primeiro passo, Maria Clara? Balanceamento. Você tem que ver se está balanceado. Depois Observe. a regra de 3, depois é que faz o cálculo, né, professor? Então, veja. Olhou o balanceamento, viu que está balanceado, pronto. Por quê? Se eu tivesse 2 mols ali de CO2, ele seria 2 vezes 44, que é a massa dele. Se eu tivesse 3 mols de CaCO3, seria 3 vezes 100, que é a massa dele, que nós calculamos. Então, por isso que eu preciso ver se estão balanceados. Tá? Balanceio, depois eu calculo as massas, se a questão não tiver dado para a gente. Calculo as massas. E aí que a gente vai partir para o cálculo estequiométrico em si, né? Que é a parte da regra de 3. Tá? Então, tem que se ligar sempre nessa mesma sequência que eu acabei de falar para você. Tudo bem? Então, letra C de campeões, que são vocês, né? Letra C, 1,32 toneladas, tá? 1,32 toneladas. Oi. Eu só não entendi a parte da regra de 3. Tipo, ficou 100 para 44, por quê? Porque é o que ele pede aqui, ó. Decomposição do carbonato, que é esse, ó. Decomposição do carbonato, tá? Em relação ao CO2 produzido. Então, ele diz que quando decompõe o carbonato, quanto de CO2 vai ser produzido em 3 toneladas desse carbonato? E professor, e como posso saber se está balanceado ou não? Aí você vai ter que ver, Nicolas, ó, vamos lá, vamos lembrar do balanceamento, vamos lembrar do macho. Eu vou aqui pro meu quadro, fica melhor para escrever, dá para você ver o quadro aí, não dá? Fica melhor para escrever, bora aqui, ó. Sim. Carbonato, né, se decompondo, vai se decompor em quê? Se decompõe aí no óxido de cálcio e no CO2. A questão, Maria Clara, diz que a relação desse metal, desse minério produzido, né, dessa decomposição desse gás produzido, e quanto desse gás vai ser produzido quando eu faço a reação com 3 toneladas do minério, né? Então, como é que eu faço aí o balanceamento? Balanceamento, vamos lá, vamos relembrar do macho. Sem trocadilho, gente. Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, veja. Quantos carbonos nós temos aqui, Nicolas? Só um, não é? Aqui também, então tá igual. Então, se eu quisesse colocar o carbono aqui, ó. Não, é cálcio, perdão. Cálcio é 1, ó. Aqui também, ó. Tá igual, não é? Voltando aqui. Vou pro carbono. Um carbono aqui, ó. Só tem um. Aqui também. Só um carbono. Oxigênio eu tenho 3, ó. Aqui eu tenho 3 oxigênios. E aqui, quantos oxigênios eu tenho? 2. Mais 1, 3. Então tá balanceado, né? Tá igual. Então eu tenho um mol daqui, ó. Um mol daqui. Lembra que nós falamos sobre mol, né? E um mol daqui.
Como a relação é de 1 mol desse daqui, do carbonato de cálcio, para 1 mol de CO2, o que é que nós faremos? Calculamos só as massas molares, que ficaria 40 mais 12 mais 3 vezes 16, lembrando que as massas são fornecidas para vocês, esses valores de massa são fornecidos, somamos, multiplicamos aqui e somamos, vai dar o quê? 100 gramas por mol, que é a unidade que define a massa molar. Isso aqui, ó, é massa molar. Massa molar. A mesma coisa acontece aqui, né? Porque 1 mol para cada, ó. O CO2 vai ser 12 mais 2 vezes 16. Né? Ó, 2 vezes 16, aqui dá 32. 32 mais 12 vai dar 44 gramas por mol. Então, aqui eu consigo fazer a relação. Porque vai ser de 100 gramas, que é 1 mol de cada um, né? Ó, se fosse 2, seria 2 vezes esse valor. Então, 100 gramas do carbonato para 44 gramas, esse daqui é a relação de massa, né? Massa, massa. Para 44 gramas de CO2. 3 toneladas. Ó, 3 toneladas eu vou ter quanto em grama de CO2 produzido, né? Então, eu faço essa relação matemática que nós fizemos e encontramos 1,32 toneladas. Lembrando, eu não preciso transformar nenhum desses valores aqui para tonelada. Vocês veem muito isso na matemática, transformações das unidades. As unidades precisam ser transformadas porque eu tenho que trabalhar unidade com unidade. Como aqui é uma proporção, eu posso já cancelar isso daqui, ó, porque é igual, né? Ó. Eu posso cancelar e vai sobrar só a tonelada. Então, por isso que o meu resultado foi de 1,32 toneladas, ok? 1,32 toneladas. Que se a questão pedisse para vocês transformar para quilograma, aí vocês têm que fazer todo aquele processo de transformação, né? Então, não há a necessidade aí de transformar. Só cancelei grama com grama e vou encontrar o valor. Então, o primeiro passo é sempre fazer isso, tá? É sempre ver se a equação está balanceada, né? Ó, notar o que a questão está te pedindo. A questão está pedindo massa. E ela está te fornecendo massa. Ela te forneceu 3 toneladas. Tinha fornecido 3 mols. Aí você colocaria 3 mols aqui, né? Ó. Quanto de massa seria produzido em 3 mols do fulano? Então, seria 1 mol dele aqui para 3. Então, a quantidade de massa que eu tenho aqui do CO2. Então, são relações. Por isso que o nosso conteúdo é relação estequiométrica. Vamos trabalhar direto com essas relações. Essa segunda questão, ela não é uma questão fácil. Ela não é fácil. Eu coloquei para mostrar para vocês que a gente olha para ela e fica assim, meu Deus, para onde é que eu vou? Como é que eu interpreto essa questão? Como é que é a interpretação dessa questão? E a gente vai aqui, ó. Eu vou só baixar ela um pouquinho mais. Cadê? Ah, eu tenho que tirar aqui para poder usar o mouse. Pronto, cadê você? Tá aqui. Olha, ficou ali, ó, rapaz, mas não ficou legal não, né? Eu vou ter que apagar, ó, ela vai ficar bem no centro. Cadê? Apagar a borracha? Tem que apagar aqui, ó. Senão fica bem no centro da minha outra questão. Apagando aqui. Pronto. Professor, acho que eu ia fazer em todas as questões, professor. Quando o senhor terminar de resolver todas, professor, você tem que apagar logo. É, tem que apagar logo. Acho que tem que ser desse jeito, porque senão atrapalha. Uma segunda questão aí, ó. Olha só a segunda questão. Um pedaço de ferro pesando 5,60 gramas, um pedaço de ferro pesando 5,60 gramas, sofreu corrosão quando exposto ao ar, né? Ao chamado ar úmido, né? Sofreu essa corrosão. Raila, professor, o senhor vai colocar essa aula no site? Sim. Essa e as outras, tá? As outras que eu não coloquei também vou colocar tudo hoje, ok? Vou colocar tudo hoje. Todas elas vão estar na íntegra lá no Edu 3. A partir das 15 horas já vai estar lá, tá bom? Mais uma pergunta. Não, não é. Tudo bem, vamos lá. Um pedaço de ferro de 5,60 gramas sofreu corrosão quando exposto ao ar, né? O ar úmido, por um período prolongado.
camada de ferrugem formada foi removida e pesada, tendo sido encontrado um valor de 1,60 gramas, tá? 1,60 gramas dessa ferrugem. Sabendo-se que a ferrugem tem uma composição, no caso a ferrugem, isso daí que vocês estão vendo, ó. Vou até pegar a canetinha de novo aqui, ó. Cadê caneta? Cadê caneta? Ah, tá aqui. Beleza, vamos lá. Vermelho. Ó, isso daqui é a ferrugem, Nicolas, ó. Fe2O3. Isso daqui é a formulazinha da ferrugem. É a oxidação do ferro. Quantos gramas de ferro não corroídos ainda restam? Ó, a questão deu uma barra de 5,60 gramas. Né, ó? 5,60 gramas de quem? De ferro. Não é? E disse que no passar do tempo, né, com o processo de oxidação, com a formação da ferrugem, lixaram lá, né, e removeram essa ferrugem e pesaram 1,60 gramas disso aqui, ó, que é da própria ferrugem. Quantos gramas de ferro não corroídos ainda restam nessa barra de 5,60 gramas? Então, essa questão a gente precisa fazer algumas ressalvas. Primeiro, fazer cálculos que nós chamamos de calcular a quantidade de matéria. Vocês lembram que eu falei isso para vocês? Como é que a gente calcula a quantidade de matéria? Como é que eu calculo a quantidade de mols dos elementos? Como é que eu calculo? Me diga aí, quem é que lembra? Como é que eu faço o cálculo da quantidade de matéria? Aquela formulazinha assim, ó. Ei, Nicolas, tu lembra dessa, ó? A formulazinha assim, ó. N, ó. N, a quantidade de matéria, é igual a um Mzinho aqui, ó. Eu vou chamar de M1. Nos livros colocam M1, tá? M1 dividido pela massa molar. Dividido pela massa molar. A massa molar, vocês estão vendo aqui, então, ó. Olha a massa molar do ferro. 56 gramas por mol. Olha a massa molar da ferrugem. 160 gramas por mol. Então, nós temos dois parâmetros para fazer cálculos aí. Nós vamos, primeiramente, não vou precisar fazer estequiometria nenhuma em relação aí à equação. Não preciso fazer balanceamento. Eu vou me basear única e exclusivamente... Professor, nessa fórmula, professor, a gente tem que encontrar o qual, professor? Encontrar nessa fórmula bem... Encontrar mol. Porque a questão desse daqui pra gente, Nicolas, ó, isso daqui é M1, ó. M1 de quem? Do ferro, né? Ó, isso daqui é o M1. É o Mzinho que eu tô colocando aí, ó, tá vendo, ó? Isso daqui é o M1 do ferro. Vou até colocar aqui do lado, ó, o Fe. M1 do ferro. Aí o M1 do ferro. Um negócio chato, entrou um negócio aqui dizendo que o tempo vai acabar e atrapalhou. Cadê? Pronto. Vamos lá, tá aqui. O M1 do ferro tá aqui. Qual vai ser o M1 da ferrugem? Vai ser aqui, ó. 1,60 gramas. Daqui é o da ferrugem, ó. Esse é o M1 da ferrugem, né? Que é do minério lá. E a massa molar professor? Oi? A massa molar professor? Não, é a amostra. A massa molar tá aqui embaixo, ó. 160 gramas. Que seria 2 vezes 56 mais 3 vezes 16. Tá vendo? Aí dá 160 gramas. Já o ferro, propriamente dito, ele tem essa massa já de 56. Então, aqui, ó, é a amostra do ferro do Fe2O3, que é justamente do minério, né? O minério formado aí da ferrugem. Pronto, eu tenho esses dois parâmetros já para poder fazer meus cálculos, porque as massas molares são fornecidas, não é? Então, veja aí, ó. A gente vai calcular inicialmente aqui o do ferro, tá? Vou colocar o do ferro aqui como parâmetro. Vou mudar de cor. Vou botar aqui um preto. Pronto. Vou calcular o do ferro. Vou colocar aqui um Fzinho, um Fe para dizer que eu estou calculando do ferro. Se tiver pequeno aí, gente, vocês me avisem que eu aumento aqui. Não tem problema não, tá? Se tiver pequena a imagem. Vou dar uma aumentadazinha aqui para melhorar, né? O zoom. Mas eu baguncei lá meu esquema, né? Não tem nada não. Não tem nada não. Vou copiar aqui embaixo, não tem problema. Ó. Quantidade de matéria, ó, número de mol do ferro vai ser... O número de mol do ferro vai ser quem? Vai ser a amostra dele, que a questão deu aqui, ó. 5,60, né? Ó, 5,6. 5,6.
Tudo isso aqui dividido pela massa molar do ferro, que é quanto? 56. 5,6 dividido por 56, que é a massa molar do ferro, nós vamos encontrar a quantidade de mol de ferro, mol, tá? Vou contar a quantidade de mol de ferro de 0,1 mol. Então, nós temos aqui 0,1 mol do ferro. Guarda esse valor. Vou precisar dele depois. 0,1 mol do ferro. Guarda esse valor. Vamos calcular o do minério. Esse daqui é o do ferro, tá? Esse daqui é o primeiro que eu calculei, o do ferro. Ok? Vocês podem até colocar aí, ferro, é porque tá ruim para eu escrever aqui, tá? O do minério lá, o do minério não, gente, da ferrugem. Eu vou pegar a amostra da ferrugem, que é de quanto? De 1,60, ó. Tá aqui a amostra da ferrugem, 1,60. E vou relacionar a massa molar dela, que é de 160. Então, 1,6 ou 1,60, tanto faz. Né? Eu vou botar o 60, não tem nada não. Esse zero aqui não influi nem contribui em nada. Está dividido aqui, ó, pela massa molar dele, que é de 160. Né, ó? 160, que é a massa molar disso aqui, ó, né? Da ferrugem. Então, vai dar aqui 0,01, né? 0,01. Guardamos essa informação. 0,01 mol. 0,01 mol. Se não tivesse em sala, era melhor o desenvolvimento, tá? Assim, da aula remota é complicado mesmo, trabalhar estequiometria. Então, veja. Primeiramente fizemos isso. Encontramos a quantidade de matéria dos dois. Quantidade de mol do ferro e a quantidade de mol da ferrugem. Nós encontramos aí. O que é que a gente vai olhar agora? Uma quantidade da oxidação. Quanto de ferro eu tenho na oxidação? Como é que eu vejo quantos mols de ferro eu tenho lá nessa formação da ferrugem? Então, se você observar aqui, ó, vamos mudar de cor de novo. Vou botar aqui um amarelinho. Né? Se você observar aqui, ó, na ferrugem, nós temos, ó, 2 ferros, não temos? Ó, tá vendo? Ó? Temos 2 molequinhas de ferro aqui, não temos? Então, ó, nós temos 2 mol de ferro. Esses 2 mol de ferro, eu vou relacionar, eu vou multiplicar essa quantidade de ferro que eu tenho dentro da molécula, eu vou multiplicar justamente com o valor que nós encontramos aqui, ó. Nós encontramos, ó, 0,01 mol da ferrugem. Então, eu pego a quantidade que eu tenho de ferro na ferrugem, eu tenho a quantidade de ferro na ferrugem, multiplico pela sua quantidade de mol que nós calculamos. 0,01. Vou fazer essa multiplicação. Não é? Eu pego 2 vezes 0,01, que obviamente vai ser igual a 0,02. Né? 0,02 mol de quem? Mol de ferro, ó, vou ter 0,02 mol de ferro na ferrugem, né, ó, 0,02 mol de ferro, vou botar até assim, ó, de ferro, eita, mas ficou feio agora. Aonde? Na ferrugem, vou botar entre parênteses aqui, ó, o Fe3O2, ao contrário, Fe2O3, perdão. Pronto, então já tem um parâmetro de ferro existente naqueles 1,60 gramas que foi tirado lá do elemento. Só que ainda não acabou a questão, nós só trabalhamos com matéria, mol, mol, mol. Eu precisei encontrar esse daqui, nós encontramos, pela quantidade de ferro que eu tenho na ferrugem, 2 mol de ferro, então nós temos 0,02 mol do ferro, propriamente dito aqui dentro dessa ferrugem. Então vamos calcular a massa. Como é que eu faço aí para calcular a massa? É a massa do ferro que ele quer, não é? Ó, quanto de ferro ainda sobra, né? Depois que eu lixei a ferrugem, tá lá o Nicolas lixou a ferrugem lá do portão, né? Ó, ele tá lixando, vai tirando aquela matéria e quanto de ferro ainda existe? Quanto da molécula do átomo ferro ainda existe naquela barra, não é? Então nós vamos pegar esse valor aqui e vamos trabalhar com isso aqui, ó, com a massa molar do ferro, não é? Ó, a massa molar do ferro. Então, vai ficar assim. 1 mol do ferro, né? 1 mol do ferro. 1 mol de ferro tem quantos gramas? Tem 56 gramas. Então, 1 mol de ferro tem 56 gramas. Tá aí, ó. Dá pra gente ver. 1 mol de ferro, 56 gramas. Tá bem aqui. Formadinho pra gente
dizendo, né? Quanto é que eu encontrei de mol de ferro na ferrugem? 0,02. 0,02 mols. Eu encontrei isso daqui de mol de ferro, lá na ferrugem. 0,02 mols. Então, qual é a massa que vai restar nessa ferrugem? Qual é a massa? Eu vou chamar de X. Aí chegamos na regra de 3, né? Aí a gente chegou na regra de 3. Então, X vai ser... X é igual a 0,02 vezes 56. 0,02. Oxente, o que aconteceu aqui com o lápis? 0, tá como se eu não tivesse mais acesso. Ô, rapaz, não bagunça não. Tava tão bem, tava tão bom aqui. Pronto, 0,02 vezes 56. Que vai dar quanto aí? 0,02 vezes 56. Vai dar quanto aí, galerinha? Vai dar 4,48, né não? 0,02 vezes 56. 4,48, é isso mesmo? É isso mesmo? É. Não, é 0,08. Ah, esqueci de fazer. Porque eu lembro que eu mandei vocês guardarem isso daqui, ó. Deixa eu me retratar. Não é 4,8 não. Dá o erro aqui, ó. Não é isso daqui não. Não. Por que, professor, que não é? Porque a relação tá aqui, não tá, ó? Tá vendo essa relação de 0,1 mol do ferro e 0,01 mol da ferrugem? Então, eu joguei direto aqui, eu ia errar. Tá, ó? Então, deixa eu apagar, deixa eu me retratar. Vou apagar aqui, ó. Eu também sou filho de Deus, ó. Aqui tá errado, não vou usar esse valor, não. Eu vou pegar esse valor e vou fazer a diferença. Porque eu tenho quantos mol de ferro para 5,6 gramas do ferro? Eu tenho quantos mols? Eu tenho 0,1, não é, ó? Eu tenho 0,1, tá bem aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei direto esse valor e ia errar, ó. Eu tenho que pegar esse valor e fazer a diferença com esse, né, ó? Fazer a diferença. Então, é justamente, eu vou pegar... Oxe, sai borracha. Não quero você mais, não. Quero escrever agora. Isso, borracha, vai-te embora. A borracha não quer sair, gente. Rapaz, será o Benedito. Eu vou pro quadro mesmo. Eu vou pro quadro, tá? Vou pro quadro. Olha pra cá. Vou concluir aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou repetir. Essa tá muito bagunçado. Tá muito bagunçado aí. Olha pra cá. Primeiro passo que a gente faz nessa questão.